Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para... Peraí, estou aqui lembrar só o tema. Na hora que me fugiu o tema, irmão. Olá, pessoal, estamos aqui para... Olá, pessoal. Essa semana, a Suprema Corte Americana revogou uma lei de 1973 sobre o aborto e, paralelamente, no Brasil, nós tivemos aí a notícia da criancinha de 11 anos, né, que estava grávida e teve que tirar o seu bebê, né? Teve que assassinar uma criança dentro dela. E o discurso da mídia era que ela tinha sido violentada e depois se descobre que ela estava vivendo um relacionamento consensual com a outra pessoa. E nós estamos vivendo um cenário conturbado, né? E aí o tema aborto tem entrado em evidência. E estamos aqui um pouco para falar sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, compartilhe, deixe o seu like, comente, visite as nossas redes sociais, visite o nosso Instagram, vai estar tudo aqui embaixo. Você entra lá, compartilhe, comente, fale o que você gostar ou não gostar, fique à vontade. Vamos para o vídeo. Nesse momento que nós estamos vivendo agora de ascensão no assunto sobre o aborto, a Suprema Corte revogando recentemente essa lei de 1973, que deixava claro para todos os estados um padrão de referência para o aborto em torno do país. A queda dessa lei não quer dizer que o aborto foi proibido nos Estados Unidos. Volta ao padrão que era antes, de que o aborto fica restrito às leis estaduais. Então, cada estado agora volta a determinar como eles irão reagir diante de cada caso. Aqui no Brasil, a cada dia que passa, nós temos os movimentos aí, né, de mídia, da classe artística em defesa do aborto, situações que vão acontecendo e há uma mobilização, uma tentativa de comoção popular para poder as pessoas aderirem à ideia do aborto, para que isso possa avançar nas pautas e isso avançar no Congresso e cada dia mais a legalização disso tomar uma forma. Mas o que é importante olhar dentro disso? É o que não está sendo observado, né? Normalmente se dá atenção muito sobre o contexto de como essa criança foi gerada e com isso está pegando muito a ideia de muitos cristãos. Há muitos cristãos que estão relativizando até o aborto. O aborto é um eufemismo para assassinato, né? O que a gente aborta? Aborta uma viagem, aborta um contato, né? Uma transmissão. Pessoas, quando a gente elimina aquela vida, é um assassinato, não é um aborto. Aborto é um eufemismo, uma forma de dizer, de amenizar a gravidade do que está sendo feito. Isso tem sido um problema sério. Por que é um problema sério? Porque estamos normalizando a morte, o homicídio. E isso tem vindo cada vez mais, e há cristãos que estão se sentindo mais confortados ou conformados, melhor dizendo, com a ideia de aborto em determinados casos. Você sempre vai ouvir a ideia assim, mas em determinados casos. Se você, porventura, aprova algum tipo de aborto em algum determinado caso, comenta aqui, cita aqui, olha, em caso tal, eu acho que deve ter o aborto. Dê a sua opinião. E o que é o grande problema do aborto para nós, enquanto cristãos? O que isso fala para nós? Isso fere a um princípio grande das Escrituras, que é o não matarás. É dos mandamentos que depois o próprio Senhor estabelece isso como padrão de lei, que, olha, ninguém tem o direito de tirar a vida de um inocente. Mas esses movimentos progressistas hoje, o que eles fazem? Eles são contrários à ideia de que alguém possa se defender. Se alguém estiver usando uma arma para se proteger, né, são contra as armas, são contra ao direito da legítima defesa, com o pretexto de que vai aumentar as mortes, vão matar mais. E, ao mesmo tempo, esse mesmo grupo fica defendendo a ideia de que tem que se tirar os bebês, tem que se abortar. Você nunca vai ouvir eles dizendo assim, olha, assaltante foi abortado durante um assalto. Ele não foi, ele foi assassinado. Enquanto você vai ver uma criança dentro do ventre que não cometeu crime algum, ele não produziu mal nenhum, mesmo que ele tenha sido produzido através de um crime ou de algum mal, de alguém contra alguém, aquela criança em si mesmo não produziu mal nenhum e ela que é assassinada. Esse é o princípio do não matarás nas Escrituras. Olha, por que existe essa ascensão nos dias de hoje, esse crescimento do interesse estranho, tão grande, desses movimentos em torno?
Nós vivemos numa população de mais de 7 bilhões de pessoas. A pobreza extrema em vários países. Nós aqui no Brasil vivemos num país que tem muita pobreza, muita miséria. Diante disso tudo, há uma intenção obscura dentro disso de um controle populacional. Há uma forma de poder controlar isso. Olha, as crianças estão nascendo, os pais não têm condição de criar, modos preventivos eles não têm acompanhado, então é melhor matar do que deixar crescer. Então esse é o motivo. Olha, muitas coisas tem por trás disso. Se você for consultar na história bíblica, crianças foram perseguidas para ser mortas. Nós temos a Moisés, o próprio Senhor Jesus, por exemplo, é alguém que foi perseguido e que a ideia é que ele não fosse gerado, que ele não crescesse, que ele não realizasse as suas obras. E qual que é a melhor forma de fazer isso? Mata enquanto é pequeno, ou mata dentro do ventre, ou tenta fazer alguma coisa assim. Quantas crianças estão sendo mortas aí, que poderiam ser médicos, poderiam ser pessoas que trariam grandes soluções à sociedade? Você precisa pensar que um dia pessoas como Nikola Tesla, um dia teve que nascer, se ele fosse abortado. Imagina que grandes inventores da história, se eles fossem abortados, tais invenções ou tais tecnologias não teriam sido manifestadas. Aí alguém possa falar assim, mas quantos violentadores ou quantas pessoas ruins? Não dá para prever isso dentro do ventre. O que nós sabemos é que cada indivíduo tem um potencial e esse potencial só pode ser explorado na sua vida, em seu nascimento. Bom, quando eu olho isso e vejo o homem, as pessoas tratando isso, eles sempre vão tratar isso como o princípio do direito individual. Você vai sempre ouvir, meu corpo, minhas regras. Mas quando você olha para a criança, ela é um corpo e ela não se submete somente à regra externa. Bom, talvez as pessoas digam assim, vocês querem obrigar as pessoas a terem filhos. Não, nós não queremos. Eu não quero que alguém seja obrigado a ter filho. Eu quero que as pessoas saibam que elas não devem ter o direito de matar. Se elas não querem ter filhos, elas precisam se prevenir. Eu decidi na minha vida ter 2 filhos e tive somente 2 filhos. Eu não precisei tirar nenhum outro. Só não tive os outros. Assim também vocês. Se vocês não querem ter filhos, você, uma jovem, movida aí pelo movimento feminista, né, da autoafirmação, né, voltado a esse contexto hoje de dizer que é o meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero com o meu corpo, saiba que se você tem um bebê, se você engravida e você agora opta por tirá-lo, você está cometendo um homicídio. Não diferentemente, esse final de semana tivemos a notícia daquela atriz da Rede Globo, que engravidou por conta de uma violência sexual e ela não foi numa clínica arrancar, ela não tomou nenhum tipo de remédio, ela simplesmente teve o bebê e concedeu o bebê à adoção. Bom, é uma vida. Esta criança terá uma possibilidade de um futuro, ela não cometeu crime algum, essa criança dentro do ventre foi uma vítima. E agora, o que isso significa para nós enquanto cristãos, salvos, enquanto santificados? Olha, isso tudo tem um peso grandíssimo espiritualmente. Grandes religiões do passado, religiões que carregavam consigo o paganismo, manifestavam alguns rituais que estavam ligados intimamente ao sacrifício de criança. Como não lembrar da entidade Moloque, das crenças antigas, que recebia sacrifícios de criança, e outros rituais que existem por aí, talvez você saiba de alguma coisa assim, ou já tenha lido, né, sempre recebendo sacrifícios de criança, a morte de criança. O nosso Deus, o Deus das Escrituras, um dia pediu a Abraão, seu filho, e quando Abraão trouxe o seu filho, era uma manifestação da prova da fé de Abraão. Deus nunca quis o sacrifício de uma criança, ele rejeita naquele momento dizendo, olha, Abraão, você demonstrou o seu amor, demonstrou a sua fé a mim, e ele providenciou a substituição daquele sacrifício. Deus sempre rejeitou o sacrifício de uma criança. Acerca das crianças, ele disse, deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. O papel nosso, daqueles que têm um filho, é a obrigação, a responsabilidade de levá-los até a Deus e não de exterminá-los. Então eu quero deixar para você, estamos vivendo uma batalha espiritual. Por que isso? Estamos com isso provocando a ira de Deus. Estamos com isso provocando o mal à humanidade. As pessoas estão normalizando o homicídio. Enquanto as pessoas fazem isso, provocam a Deus, isso trará
grandes danos. As religiões e as seitas da história que carregaram o sacrifício humano trouxeram grandes prejuízos à sua sociedade. E assim tem acontecido nos dias de hoje. O conselho que eu te dou, jovem, o conselho que eu te dou, cristão, que hoje defende de alguma esfera, em algum momento, estude mais, entenda mais, saiba como é feito como que uma criança é eliminada do ventre, como que é feito esse homicídio dentro do ventre, como que é eliminado esta criança, de que forma que ela é torturada até a morte. Se isso não te comover, se isso não mover o teu coração sobre qualquer aspecto, em qualquer nível, grande e grave o seu problema. Então, para a igreja, eu peço, olha, entre em oração, ore, vamos combater isso na oração. Se as pessoas querem fazer o que quiserem com seu corpo, façam. Principalmente, se não querem ter filho, façam pelo seu corpo evitar. A igreja, vamos orar. Vamos combater isso em oração. No governo, nas grandes lideranças do nosso país, tem pessoas que estão ali e que nós precisamos orar para que defendam a vida até o final. Esse é o nosso papel como cristão. Eu sou a favor do direito individual. As pessoas têm que ter direito de fazer o que quiser com o seu corpo, da maneira que quiser, desde que isso não afeta o próximo ou a terceiros. E essa criança é o próximo. As Escrituras dizem, amarás o teu próximo dentro do ventre como a ti mesmo. Você viveu, você respira, então combata isso. Vamos interceder por esses pequenos que estão sendo massacrados, destruídos, mortos. Está havendo uma grande chacina e nós, como igreja, precisamos orar sobre isso. Esse é o meu recado para você hoje. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever, não esqueça de comentar. Pode comentar a favor, contra, faça o que você achar melhor. Aqui nós somos livres para aceitar qualquer tipo de opinião. Então, nós nos vemos no nosso próximo encontro e vamos continuar orando para que Deus faça uma grande obra sobre a vida destas pessoas. Deus abençoe a todos.